Uma boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui com você nessa noite para adorar, louvar e engrandecer o nosso Deus nessa noite de Natal. Nós, primeiramente, agradecemos a sua presença, onde quer que esteja, nos acompanhando, louvando e adorando a Deus junto conosco. Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Timbó, Abreu e Lima, e estamos aqui com o Ministério Inspiração, que trará louvores a Deus nessa noite para sua honra e sua adoração. Antes de dar início a este programa especial de Natal, nós queremos convidá-lo, onde estiver, a fechar os seus olhos, se colocar em ação de reverência, para que possamos convidar a Deus nessa noite para estar conosco. Feche os olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te somos gratos, Senhor, por mais uma noite, por mais um dia, pela vida, por todas as bênçãos que tu tens nos concedido. Nós te rogamos a tua presença nesse momento, nesse culto de louvor e adoração, que tu possas estar com cada um de nós. Nos usa, ó Pai, como os teus instrumentos para falar de ti, para te louvar e te adorar. E abençoa de forma especial cada um que está agora em seu lar, acompanhando, louvando e adorando também a ti nesta noite. Vem ser com cada um deles, abençoa a sua casa, o seu lar e seus familiares. Todas essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cristo
Gostaram do louvor? Nós agradecemos ao Ministério Inspiração pelo louvor. Nós teremos mais louvores daqui para frente. Nós teremos mais louvores aqui, mais participação do Ministério Inspiração ainda, abrilhantando essa noite de Natal. E, como hoje é véspera de Natal, nós vamos falar sobre o quê? Natal. E o que é Natal? Bom, o Natal, a palavra Natal em si, ela está relacionada a nascimento. E a comemoração em si do Natal fala do nascimento de uma pessoa especial, que é Jesus Cristo. Então, no mundo inteiro, em vários países, nesse momento, nesse dia do ano, nesse período, várias famílias, vários locais, né, estão comemorando o nascimento de Jesus. E como é que eles comemoram, né? Existem várias formas de se comemorar o Natal. Aqui no Brasil, não é? É comum nós nos reunirmos em família, é muito comum nós termos ali uma ceia, juntando familiares, amigos, colegas, às vezes em casa, às vezes no trabalho, entre amigos, em algum restaurante. E é comum durante essas ceias alguns momentos de descontração. Quem nunca brincou de uma velha conhecida brincadeira chamada de amigo secreto? Não é? Acredito que todos nós. Não é? É muito comum nesse período. Só que hoje eu queria falar para vocês não de um amigo secreto, mas de um amigo nada secreto, que é Jesus Cristo. Aquele que fez questão de deixar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, para que possamos cada dia mais conhecê-lo, cada dia de forma mais profunda, e que possamos obter mais conhecimento, né, da sua vontade, de quem ele é, do seu desejo, do que ele espera de cada um de nós e do que ele também deseja para cada um de nós. Só que a pergunta é, no Natal geralmente se fala do nascimento de Cristo, essa é a comemoração, esse é o motivo da festa. Mas eu não sei se você já se perguntou em algum momento, por que é que Cristo nasceu? Por que é que ele precisou vir a este mundo, se fazer ser humano, nascer ali do ventre de uma mulher, crescer como criancinha ali, passar por toda uma vida parecida, né, com o que nós temos hoje e passar por cada situação em que precisamos também passar a cada dia. Você já se perguntou por que ele precisou fazer isso? Qual a necessidade de Jesus Cristo, Filho de Deus, um Deus, precisou descer a este mundo, se fazer ser humano, carne e osso, como eu e como você? Você já se perguntou isso? Para falar um pouquinho disso, a gente vai estender um pouco o assunto dessa noite. Eu não queria falar só sobre o nascimento de Jesus, mas a gente vai, para entender o porquê do seu nascimento, a gente vai voltar um pouquinho no tempo da origem de todas as coisas, como tudo começou. E aí eu vou convidar você, onde estiver, se tiver aí uma Bíblia na sua casa, ou na casa de algum companheiro, ou de algum amigo, seus familiares, ou se você tiver a Bíblia no celular, não importa. Onde você tiver acesso à palavra de Deus, eu quero que você coloque ela à disposição nesse momento, porque nós vamos ler aqui algumas passagens, e se eu ler muito rápido aqui uma passagem ou outra, porque temos muitas passagens, você que está aí em casa vai conseguir colocar uma pausa nesse vídeo depois e acompanhar cada uma das passagens que nós vamos ler aqui, tá bom? Então pegue sua Bíblia, se prepare, coloque ela à sua mão, seja a Bíblia física, seja o celular, e antes de abri-la, feche os olhos novamente, para que possamos fazer uma rápida oração e pedir a orientação de Deus nesse estudo. Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos ler um pouco mais da Tua vontade para a nossa vida. Nos instrui e nos orienta nesse estudo, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, se a gente vai voltar para o começo, abra sua Bíblia em Gênesis. O que é que diz na sua Bíblia no primeiro capítulo e o primeiro verso? Na minha diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E no mesmo capítulo 1, se você for um pouquinho mais para frente, o verso 27 diz: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Quando nós vamos para o Êxodo, no capítulo 20, onde está descrito ali, onde estão descritos os 10 mandamentos, o verso 11 diz: o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo.
Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, a carta aos Colossenses, no capítulo 1 e o verso 16, diz assim: pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, tem uma passagem muito conhecida que diz: no princípio, aquele que era a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. E quando nós avançamos um pouquinho para o verso 14, a Bíblia diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, Jesus Cristo. Antes dele nascer, antes dele se fazer criança, um ser humano, assim como eu, assim como você, antes de tudo ele é o nosso Criador. Ele é o Criador da minha vida, da tua vida, de todo esse mundo, de tudo que existe. Ele criou com amor e com carinho. E é sobre isso que o Ministério Inspiração vai cantar mais um louvor nesse momento. Ouça, feche os olhos, medite na letra dessa canção. Todo
se junta numa voz a criação. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Orquestra de louvor, honras dai ao Rei Criador. Todo o universo a contemplar, o cortejo envolta em luz. Ora vem, Senhor Jesus. Digno, digno, digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno é Jesus. Orquestra de digno é o Cordeiro de Deus. Todo o universo a contemplar, o cortejo envolta em luz. Ora vem, Senhor Jesus. Vem o cortejo envolta em luz e cantemos a Jesus. Sinfonia Esse é o nosso Deus, Criador de todas as coisas, aquele que criou a mim e a você e tudo que existe nesse mundo. A criação foi criada bela, perfeita, tudo funcionava da melhor forma possível. Quando Deus terminou de criar todas as coisas, Ele disse: "E eis que tudo era muito bom." Porém, tudo ia bem até que o homem resolveu, por livre-arbítrio, desobedecer a Deus. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 3, os versos 6 e 7, dizem assim: a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras, umas às outras, para se cobrirem. E quando nós vamos para o verso 23 e 24, a palavra de Deus diz que para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra pela qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. A criação foi perfeita, tudo funcionava da forma ideal. Porém, o homem, pela livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio concedido por Deus, resolveu desobedecê-lo. Resolveu fazer a sua própria vontade. E assim, trouxe o pecado para esse mundo. Abriu a brecha para que o pecado se implantasse nesse mundo. E essa humanidade precisava ser resgatada, precisava ser salva. Com isso, a humanidade recebeu uma promessa. O plano de salvação já era apresentado aos filhos de Deus. No Éden, quando a humanidade pecou e tentou resolver ali o problema do pecado, cozinhando algumas folhas de figueira,
Deus já mostrou ao ser humano que para o pecado ser resolvido, alguém tinha que morrer. E Deus fez para eles roupas com pele de cordeiro. Quando Abraão ergueu o punhal para matar o seu filho Isaque, Deus providenciou um cordeiro. Deus já estava mostrando ao ser humano, à humanidade, que em algum momento o seu filho precisaria vir a esse mundo para entregar a sua vida em favor da nossa. Deus prometeu que o Salvador viria e veio. Aquilo que promete, ele cumpre. Isaías, capítulo 7, verso 14, tem uma promessa. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. No Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versos 21 e 23, diz: ela terá um filho. Aqui o recado para José: e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E aí lá em Mateus ele recita Isaías 7,14. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E Isaías ainda no capítulo 9, verso 6 diz: pois um menino vos nasceu. Olha a realização da promessa. Um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A promessa foi feita ao ser humano e Deus sempre cumpre as promessas que faz. Ele prometeu que o Salvador viria e ele veio. E é isso que nós comemoramos no Natal, a vinda do Salvador. Jesus se encarnando como ser humano, pois em algum momento ele precisaria fazer o papel daquele cordeirinho que morreu lá no Éden, daquele cordeirinho que foi colocado ali no momento em que Isaque estava pronto para entregar a sua vida a Deus. O ministério de Cristo nós já conhecemos. Só que, como parte do seu ministério, Cristo precisava se entregar. Os apóstolos demoraram um pouco para compreender essa parte do ministério de Cristo. Mas é fato que Cristo precisaria morrer pelos nossos pecados. No capítulo 53 do livro de Isaías, o verso 5 nos diz que ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoite para que fôssemos curados. Mas não era o fim. A morte de Cristo não era o fim. Na verdade, era apenas o começo de uma nova fase. Mateus, no capítulo 28, do verso 5 até o 7, a Bíblia diz: então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo, disse ele. Isso aqui ocorreu após a ressurreição de Cristo, no domingo, na manhã de domingo, quando as mulheres se preparavam ali para ir ao túmulo e embalsamar o corpo de Jesus. O anjo que estava ali à porta disse: sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. E ele responde: ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Como tinha dito que aconteceria, viu? Tudo que ele promete, ele cumpre. Venham, vejam onde seu corpo estava, o anjo chama. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. No livro de Atos, capítulo 1, verso 3, a Bíblia nos diz que durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. E lhes falou do reino de Deus. E na sua primeira carta ao povo da igreja de Corinto, Paulo escreveu no capítulo 15, verso 6: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Sabe, irmãos, nessa noite eu não venho falar para vocês de um homem, eu não venho falar de um líder político, de um revolucionário, de alguém que foi um líder na sua
no seu tempo, um influenciador das massas, simplesmente, que foi capturado, morto e que sua história terminou na cruz. Não. Eu venho falar para vocês de um Deus, alguém eterno, que já existia mesmo antes de criar todas as coisas. Um Deus que é autor da vida, que criou a mim e a você, e que morreu por escolha e ressuscitou por amor. Nós vamos ouvir mais uma música do Ministério Inspiração nesse momento. E essa música fala sobre isso. Deus não está mais morto, Deus não está dormindo. Ele ressuscitou para mim e para você. Medite na letra dessa canção. Paz.
vida, não há força nas trevas que pode Cristo ressurgiu, irmãos, amém? Cristo ressuscitou. A vida dele não acabou naquele túmulo, naquela cruz. Cristo hoje está vivo, para mim e para você. E o que é que ele está fazendo hoje? Não é? Qual o papel de Cristo hoje? O que ele faz? Será que ele veio aqui, nasceu, a gente comemora o Natal, o seu nascimento, ele veio, viveu entre nós, viveu como um ser humano, passou pelas nossas dores, pelas nossas lutas, atravessou a morte, ressuscitou, e agora? Será que ele nos deixou? Será que ele esqueceu de nós? É claro que não. Cristo hoje faz um papel tão importante quanto o seu ministério aqui, como ser humano, como cada um de nós. Cristo hoje ele intercede por mim e por você. Cristo hoje faz o papel de colocar a sua morte, a sua vida de perfeição, a sua fidelidade a Deus, como intercessão por mim e por você. Ele hoje, por escolha, por amor, resolve colocar a sua vida, a sua fidelidade, a sua morte em prol da minha e da sua salvação. No capítulo 9 da carta aos Hebreus, nos versos 22 ao 28, a Bíblia nos diz que, de fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, ou seja, alguém precisava morrer. Pois sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, as representações das coisas no céu tiveram de ser purificadas com sangue de animais. As verdadeiras coisas celestiais, porém, tiveram de ser purificadas com sacrifícios muito superiores. A gente sabe que na época em que o povo estava ali vagando pelo Egito, havia um santuário construído aqui nesse mundo, onde eram sim realizados ali diariamente vários sacrifícios. Vários animaizinhos morriam ali de forma simbólica em prol do perdão dos pecados do povo de Israel. Só que, como a própria palavra de Deus nos diz aqui, aquilo talvez fosse suficiente para aquele modelo pedagógico, para aquele santuário terrestre. Mas o verdadeiro santuário celestial exige sacrifícios maiores, sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, uma mera representação do santuário verdadeiro no céu. Não, ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote fazia aqui na terra, no santuário terrestre, que todos os anos entrava no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu, uma vez por todas, para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim, como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos.
ele voltará. Não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o guardam com grande expectativa. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Só há um caminho para a salvação, irmãos. O Natal, ele nos lembra do nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Cristo por si só não completa o plano de salvação. O seu nascimento foi um pontapé inicial. Foi o início de um ministério, o início de uma jornada em prol da minha e da tua salvação. O próprio Jesus disse que ele é o único caminho. Só através dele nós temos acesso à salvação, acesso à vida eterna, acesso a uma vida sem pecado, sem dor, sem tristeza, sem pranto. Willy, como é que eu faço para acessar então esse caminho? A cruz. A única forma de nos achegarmos a Cristo é nos achegarmos à sua cruz. Ele não só nasceu, ele não só morreu, mas ele também ressuscitou. E hoje ele põe a sua vida, morte e ressurreição, todo o seu ministério, em prol da minha e da sua salvação. Quer aceitar a Jesus hoje? Aceite sua cruz. Tome a cruz de Jesus. Morra junto com ele. Ressuscite junto com ele para uma nova vida. Só há um caminho, e esse caminho é através da cruz de Cristo. O Ministério Inspiração vai cantar mais uma vez. E essa música é um apelo para que você, onde estiver, se coloque aos pés de Cristo, se coloque à cruz de Cristo e participe desse sacrifício junto com ele. Aceite-o como seu Salvador pessoal. Não se trata de ser conservador ou liberal demais, nem tem a ver com julgamentos, conceitos ideais. Nem falamos de vaidades, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, transformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus e seu amor em nossa vida, transformada pela cruz. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome, o nome Cristo, tem poder
E só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome. O nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz, somente a Somente a cruz, irmãos. Esse é o único caminho, o único meio de acesso à salvação. No Natal comemoramos o nascimento de Cristo. Nesse momento, eu convido você a ter um novo nascimento. Que você possa, através da cruz de Cristo, através do sacrifício que Ele fez por cada um de nós, entregar a sua vida a Ele. Coloque a sua vida nas mãos de Cristo. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu que viria, Ele veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Amém por isso. Mas Ele também prometeu que vai voltar. Pode ser que esteja demorando. Pode ser que para mim e para você pareça demorado. O apóstolo Paulo costumava dizer: e nós, os que estivermos vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então o próprio apóstolo Paulo se considerava entre aqueles que aguardariam Jesus ainda em vida. O apóstolo Paulo dormiu, descansou no Senhor. Eu não sei se eu e você vamos dormir e também descansar antes da volta de Jesus. Não sei. Mas não importa se vamos morrer ou não antes que Jesus volte. Importa que antes dele voltar, ou antes dos nossos olhos se fecharem aqui nesse mundo, que a nossa vida esteja nas mãos dele. No Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 1 ao 3, a Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas ele diz: eu vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu, ele vai cumprir. Coloque as suas vidas nas mãos de Jesus. O dia está chegando. Cada dia que passa, a sua vinda está mais próxima. Nós vamos fechar esse culto de adoração a Deus com mais um louvor do Ministério Inspiração. Um louvor de alerta, de atenção, para nos mostrar que Jesus está voltando. E cada dia que passa, nós precisamos estar mais preparados para a sua vinda. Ouça essa canção, medite na letra. Após essa música, eu vou orar com você para que possamos encerrar este programa de adoração a Deus. Vamos louvar a Deus.
posso ouvir o som do vento a soprar. Bem mais perto está nossa redenção. Som de anjos e trompetas já posso escutar. No clamor da noite, perto estamos do lar. E Cristo então nas nuvens chamará os filhos seus, os mortos do Senhor de novo viverão. Os salvos no olhar clamor da noite, Jesus então virá. Eu olho ao meu redor, os sinais dos tempos vejo. Também profecias se cumprindo já estão. Quase posso ouvir o Pai dizer: bem-vindo, filho. E no clamor da noite, seu reino chegará. E Cristo então nas nuvens chamará os filhos seus, os mortos do Senhor de novo viverão. Os salvos no olhar se transformarão. No clamor da noite, Jesus então virá. Os salvos do olhar se transformarão. No clamor da noite, Jesus então virá. No clamor da noite, Jesus então virá. Sim, virá.
Está chegando a hora, irmãos. No clamor da noite, Jesus virá. Nós já estamos bem próximos. Que neste Natal seja uma nova oportunidade de você renascer. Que você possa entregar sua vida nas mãos de Cristo. E ser daqui para frente testemunhas do amor, do carinho, do cuidado e de todo o desejo que Deus tem de salvar a mim e a você. Está muito próximo. Jesus está voltando. Esteja preparado. Entregue-se a Ele. Se coloque aos pés da cruz de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, fique em sinal de reverência e falemos com o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és. Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens derramado na nossa vida. E acima de tudo isso, muito obrigado, porque Tu deste o Teu Filho para morrer por cada um de nós e nos dar condições de ter a vida eterna. Nós Te agradecemos por esse amor, por esse sacrifício. E nós queremos, nesse momento de Natal, renovar os nossos votos de entrega e confiança a Ti. Nos ajuda a ser cada dia mais fiéis, cada dia mais testemunhas Tuas neste mundo. Fica conosco, abençoa cada um que está aqui presente, realizando este culto aqui, presencial, e também todos aqueles que estão acompanhando de seus lares e de onde quer que estejam. Coloca Tuas mãos sobre cada um de nós, nos guarda e nos abençoa. É o que nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um Feliz Natal.